Temperos de cinema. Essa receita gostosa que mistura cinema, uma pitada de gastronomia e a história dos nossos convidados e dos temperos que eles descobrem nos filmes. Toda quinta-feira a gente tem um episódio novo com um convidado que escolhe o filme que ele queira comentar e fala dos temperos que ele descobriu naquele filme. E hoje o nosso convidado é muito especial para mim. É o jornalista Wagner Roque. O Wagner, além de jornalista, tem um delicioso senso de humor que eu adoro, gosta muito de cinema e é meu primo do coração. Wagner, seja muito bem-vindo ao Temperos de Cinema. Olá, Fátima, olá, ouvintes, tudo bem? Eu que agradeço aqui o convite. Aliás, Fátima, eu estava pensando agora que você falava, né? Obrigado pelo primo do coração. Acho que esse episódio aqui, especialmente, a gente pedindo aí uma licencinha poética para o Rodrigo Hilbert, a gente poderia chamar de Temperos de Família, só esse Verdade. Mesmo. Temperos de cinema de família. Vamos fazer isso. De família, isso para a gente não sofrer processo. É isso aí. Exatamente. O Wagner vai comentar o filme Chefe. Esse filme, ele é perfeito para o Temperos de Cinema, em primeiro lugar, né? Ele conta a história de um chefe que trabalha num restaurante badalado em Los Angeles, mas volta e meia ele enfrenta problemas assim com o dono do restaurante, porque ele quer inovar no cardápio e o dono quer manter sempre aqueles pratos que os clientes pedem, que já estão acostumados, tudo. E aí, um dia, um renomado crítico gastronômico, esses seres assustadores que são os críticos, né? Vai ao restaurante e publica uma crítica muito negativa, justamente falando da falta de criatividade e inovação nos pratos, né? Ele fica furioso, o chefe, e vai tirar satisfação com o crítico e acaba brigando, fazendo uma confusão tremenda, é demitido, e o que é pior, a briga vai para a internet, viraliza, e aí dá uma chacoalhada, uma balançada na carreira dele, né? E aí, sem saída, ele resolve aceitar uma ajuda, assim, de um conselho antigo da sua ex-esposa, que era reiniciar a vida no comando de um trailer de comida. Mas é um trailer diferenciado, tudo. E aí a sua vida vai mudar, inclusive no relacionamento dele com o filho, com a ex-esposa. Então, ele é um filme, assim, na minha opinião, sensível, que fala de paternidade, fala de amizade, de acreditar nas próprias convicções e também que mexe com as nossas sensações ao mostrar um desfile de pratos deliciosos. Wagner, conta para mim por que você escolheu esse filme. Bom, eu escolhi esse filme por vários motivos. O primeiro dele é porque esse filme tem um tema aí, tem uma pegada que sempre me atraiu muito, né, que é o empreendedorismo, essa veia empreendedora, esse desafio que todo mundo tem de repente ter que se reinventar, ter que ir à luta, ter que montar um negócio, né? Eu trabalhei 15 anos nas pequenas empresas, grandes negócios, e fiz aí mais de pelas minhas contas aí pelo menos umas 3.500 entrevistas nesses 15 anos. E aí, nesse período todo, então vendo história de gente tirando aí, né, leite de pedra, começando do zero, e vendo histórias de gente que tinha esse problema do ego, da arrogância, gente que não gosta de ouvir críticas, que se achava o máximo, né? Alguns eram bastante seguros, eram competentes, realmente conseguiram seguir aí, a exemplo de outros grandes empreendedores que, apesar da arrogância, né, tipo Steve Jobs, ele tinha um talento também, tanto, talvez, certamente maior do que esse topete, né? Mas muitos deles tinham essa lição que a vida dá e que a pessoa precisa aí recomeçar, precisa repensar, e essa dica, né, da vida da gente de vez em quando precisa olhar para dentro de casa e rever as relações ali das raízes, né, a família, que às vezes vão ficando para trás, as pessoas mais próximas, justamente quando a gente está tendo o sucesso ali, né, na vida profissional, na vida financeira. E esse filme mostra isso, essa necessidade
desse cara ter que ter essa humildade, dele colocar, né, o ego dele um pouquinho de lado, ter que repensar a carreira, e nessa repensada ele retoma aí a relação com a família, rever a relação com o filho e até com a ex-esposa e tal, com quem ele não tinha tido um fim muito bem acertado e dava para rever. Então, é uma sacada legal. E é lógico, tem bastante filme que fala disso, tem muito filme que fala, né, da ideia de montar negócios e tal, mas esse filme ele é bem dirigido, ele é bem construído, embora ele não seja, na minha opinião, um filme pretensioso, né? Não é aquele filme oscarizável, mas ele tem ali atores oscarizáveis, né? Tem atores muito bons. Então, nesses filmes que eu mesmo brinco e olho e falo, olha, o cara é bem relacionado, porque, inclusive, né, o ator principal, né, ele é Ele é o diretor e produtor do filme isso, também, o John né? Favreau, eu olhei e falei, nossa, ele é bem relacionado, porque ali você vê que dos partners dele ali, ele é o menos famoso, né? Sim. Então, de repente, ele é ali um Danny DeVito ali, né? Aquele cara que nos bastidores ali, ele tem um poder também, de repente, eu não sei, também não tenho essa informação. Mas eles brincam até com isso, né? O Robert Downey Jr. faz quase que uma caricatura de um ex-marido que fala um diálogo totalmente surreal, que ninguém entende direito o que ele está falando, ele vai atropelando, isso para mostrar que o personagem tem que, né, tem que entrar na dele, né, tem que engolir ele ali. Né? E um a cara que foi Scarlett Johansson é afim dele, né? afim dele, é uma garçonete, né? Assim, do tipo, você fala, nossa, imagina assim, você vai fazer um filme e você fala para a Scarlett Johansson, você quer fazer a garçonete do meu filme, você vai fazer uma parte do filme, só vai aparecer um pouquinho só, né? E aí, né, a ex-esposa, né, assim também, né, maravilhosa, e o próprio, que é a Sofia Vergara, né? E a Vergara, e o próprio Dustin Hoffman, né? Que é o dono do restaurante, e esses são os empreendedores, os caras que têm a grana nos negócios, montam os negócios, isso eu já vi muitos casos assim, e aí você chama ali um ator, uma pessoa, um chefe, uma pessoa que tem nome, para tocar o restaurante para você. E aí aquela coisa da famosa carta branca, né? Que o cara quer na hora da negociação e depois a relação desanda. Mas, assim, com tudo isso, eu achei que deu um tempero legal. Esse filme acaba contando uma história legal, conduzem muito bem, então eu achei que tinha uma pegada muito boa que valeu a pena. Nossa, realmente, você fez uma análise aí do ponto de vista do empreendedorismo de como, às vezes, a vida faz você repensar suas escolhas, que eu realmente não tinha visto por esse lado. Achei muito interessante. Né? E aí eu me lembrei que você trabalhando muito tempo com pequenas empresas, grandes negócios, então esse olhar seu está sempre voltado para isso, né? Para esse. Aliás, só fazer um parênteses aqui interessante, que também o legal é ver as histórias das pessoas que começaram e deram certo. Deu tempo de acompanhar vários casos desses. Um exemplo muito simples. Depois que a gente falou que a gente ia ter esta conversa, no sábado eu estava indo aqui pela Avenida São João e na minha frente eu vi um caminhão chamado, um delivery bonitinho, um caminhãozinho super charmoso, assim, de bebidas, que entregam bebidas geladas, e aí com aqueles carrinhos atrás preparados para descarregar as caixas nos lugares, uma coisa bem estratégica, um caminhãozinho no tamanho ótimo que dá para entrar até em condomínios. Está escrito lá, chama o Zé. E eu lembrei que eu fiz uma entrevista quando eles criaram essa empresa. E era um cara do tipo assim, ele teve uma sacada de uma coisa óbvia, do tipo assim, imagina, você está em São Paulo, você numa cidade como São Paulo, não sei se outras cidades, né, menores têm esse problema, mas de repente assim você está com amigos e acaba o vinho, acaba a cerveja gelada e você está no meio de um jantar e todo mundo já bebeu e ninguém quer pegar o carro 3 horas da manhã e sair procurando alguma coisa. E esse cara falou: eu entrego bebida para vocês em 15 minutos. Então, e o cara foi montando o esquema de logística. No começo era com moto, depois com carro, depois com caminhão. E isso faz pelo menos 10 anos, né? Mais de 10 anos, né? Porque
faz outros 12 que eu saí da Pequenas Empresas, então faz aí, sei lá, uns 15, 16 anos que ele montou o negócio, e a prova de que deu superchat que ele estava parado no meu semáforo à frente com um caminhãozinho novo, Olha que deve ser só. um dos caminhões. Sim. Então, é só para dizer assim, né, que também tem isso, né, um lado da história legal que dá certo quando a pessoa vai com humildade fazendo a coisa como tem que ser feita, né? É verdade, muito interessante esse lado que você pegou do filme. Agora, eu queria que você me falasse uma coisa. Como jornalista, eu sei que você conhece muita gente e deve conhecer críticos que trabalham, que escrevem sobre gastronomia ou de qualquer outra área, de cinema, que é uma área que, como eu gosto muito, eu sempre fico curiosa, às vezes, com um crítico de cinema. Tem crítico de cinema que eu acho que não gosta de cinema, porque normalmente ele sempre acha o filme ruim, né? Então, o que eu queria saber de você, assim, se você conhece alguém, se esse pessoal realmente aproveita o momento deles, ou seja, um crítico de restaurante, de gastronomia, ele vai no restaurante, ele aproveita aquela comida boa que ele está comendo, ou ele, quando ele vai num filme, se ele vê o filme, ou se ele fica tão preocupado em dar a opinião dele que aquilo lá vira um trabalho e ele não consegue aproveitar. Pois é, eu também sou meio com o pé atrás com crítico, respeito o trabalho, tem que ter esses profissionais, mas eu já vi muita gente assim que a primeira preocupação dele é assim, eu não posso ter a opinião do mortal, porque senão eu não sou um É, crítico. Então, assim, se exatamente. todo mundo gostou daquela peça maravilhosa, pode estar todo mundo elogiando, então ele vai começar a achar um monte de defeito. E eu lembro, eu tive amigos assim, crítico literário, você chegar e falar, nossa, adorei aquele último livro do Rubem Fonseca, e a pessoa dá uma e a pessoa e eu querer comentar rapidinho, né, com aquela pessoa, porque ele já elogiou algum livro daquele autor, e aí a pessoa simplesmente, taxativamente, ele fala assim, é o pior deles, é horrível. Uma palavra assim que joga uma pá de cal, e aí você não sabe se faz o número do canto e dança, se faz um sapateado para disfarçar, porque você fala, como é que eu saio dessa conversa agora? Sabe assim, o chão não abre para eu entrar, e aí você fala assim, como é que funciona? Então, é complicado, sabe? Amigos que já foram em restaurantes ótimos, que eu adorei, e aqui tem um restaurante aqui em São Paulo, assim, lógico, assim, né? Tem restaurantes em todo lugar, mas eu lembro de ter um restaurante aqui super gostoso, assim, que não é barato. Daquele que eu fui lá faz uns 3, 4 anos, e adorei a comida, que você gasta uma graninha legal, mas daí você fala, tá bom, sabe, eu vou lá uma vez por ano e valeu a pena. Fui super bem É, atendido, uma comida maravilhosa, um cuidado no atendimento, um ambiente perfeito. Você fala, e os caras estão localizados num lugar, numa região cara. Então, sabe, não tem como eles fazerem uma coisa baratinha, né? E valeu a pena. Aí você vai comentar com alguém, o cara já fala assim, comida fria. Fui lá, estava comida fria. Então, você percebe que tem essa preocupação de ser diferente, né? Então, tipo, com relação a filme, acontece isso também. Às vezes eu gosto tanto do filme que depois eu fico com raiva do crítico, porque eu falo, será eu que eu sou também. tão imbecil? Aí você fica culpado por ter gostado. Aí você fala, o que que eu não entendi que eu gostei? Será que eu sou tão ingênuo assim que eu não vi, né? E é lógico, eu acho válido e respeito o lado da crítica quando a pessoa vê coisas que quem é do ramo vê mesmo, porque ele vive daquilo. Então ele fala, olha, ali, sabe assim, nos 40 minutinhos ele faz uma referência muito sutil a Fellini e depois, em seguida, ele menciona, assim, como quem não quer nada, o Woody Allen. Eu falo, nossa, que chique. Eu falei, opa, É, quando eu olhar, quando eu ver esse filme, eu vou ficar atento a esses dois momentos, né? Aí você vê, você fala, legal, acho que é verdade. Ali ele está falando de Poderosa Afrodite, ali ele está falando do Navevá, olha que legal. é. Mas tem essa contribuição, mas também tem essa preocupação de ser diferente, né? O crítico de música é a mesma coisa, né? Então, assim, você gosta de uma coisa e a pessoa coloca você, né, de lado como uma pessoa que não conhece, né? Realmente, é como eu falei, seu senso de humor é uma delícia, essas comparações. Mas
eu concordo com você, acho muito importante, acho que precisa ter, respeito o trabalho deles, mas às vezes também me parece isso. Eu não sei se é porque a gente olha as coisas com um olhar afetivo, que nem se eu vou ver uma crítica de um filme que eu gosto, mas às vezes dá a impressão de que eles precisam achar um problema naquilo, né? Então eu acabo achando que ele não se diverte do trabalho dele, entendeu? Né? Que ele come uma comida pensando o que pode ter de defeito aqui, né? O que pode, sabe? Então, no filme, por exemplo, o crítico tem razão quando ele fala que ele não inova, né? Agora, a forma com que ele coloca isso no filme também, na minha opinião, não precisava. Ele poderia falar, olha, a comida continua boa, mas ele não acrescentou nada de novo. Né? Agora, ele coloca algumas palavras fortes, que é isso que faz o chefe ficar magoado. Né? Então, é nesse ponto que eu acho. Não precisa, na minha opinião, não precisava falar daquele jeito. Né? Mas exatamente, exatamente. Com elegância, né? Você colocar, olha, ele poderia ter, né? Dar uma... Até a própria pessoa criticada, ele vai olhar e vai observar aquilo lá e vai falar assim, realmente, mas a pessoa já não para de ler na primeira frase, né? Porque é como qualquer discussão, você chega e fala para a pessoa, né? Ao invés de você falar, por que você bateu no meu carro, você fala assim, você é um barbeiro. Pronto, já acabou o diálogo, né? Então, assim, se você continua, se você falar, olha, o restaurante, eu fui, o próprio, né, criticado vai observar. Se bem que tem um amigo meu que ele fala assim, não existe crítica construtiva, pelo menos do ponto de vista do criticado, não existe. Sabe? Ninguém gosta de ser criticado, sabe? Assim, esse papo de crítica construtiva é papo furado. Tem isso também. Bom, Wagner, aqui nesse programa, você sabe que a gente gosta de misturar tempero com cinema. E nesse filme tem um verdadeiro desfile de pratos, né? Que temperos você escolheu desse filme para deixar para nós? Bom, aquele que é o marco da virada dele ali, né, que é o sanduíche cubano ali feito com paleta suína, que é maravilhoso, e depois eu fiquei pesquisando, fiquei olhando como tem bastante gente que faz, que ensina, né? Eu já fiz alguma coisa parecida, não fiz exatamente naquela sequência ali, já tentei fazer outras coisas parecidas, e é uma combinação perfeita, né? Assim, ótima, né? Mas que tem só pelos ingredientes ali, aquela marinada, aquele cuidado todo de deixar ali, né? 12 horas ali marinando. Então, a carne suína naturalmente é muito saborosa, aquele tempero todo, não tem como não ficar bom, né? Então, essa seria a minha escolha, sem dúvida nenhuma. Então, no nosso blog, no Portal JJ, a gente vai ter essa receita lá do sanduíche cubano com a paleta suína. Realmente dá água na boca de ver aquela carne, a hora que está ali dourando também, né? No fogo. Nossa, parece assim muito... Foi interessante porque eu já gravei um outro programa que falou sobre um documentário de Cuba, e a pessoa que conversou comigo é vegana. E ele fez uma versão vegana desse sanduíche. Foi muito engraçado. Que ótimo. Com carne de jaca. Né? Então, que ótimo. Eu achei muito interessante. Eu vou até te mandar o link depois, mas nesse aqui não é a versão vegana, é a versão com a paleta isso aí é a versão pé na jaca mesmo. Essa não é carne de jaca, é pé na jaca, né? Exatamente. Pé na jaca. Essa é aquela que depois que a gente come, a gente toma um cafezinho com adoçante e tudo bem. Exatamente. Ninguém vai engordar. E, se for o caso, toma uma estatina também para garantir o colesterol, né? E você, Wagner, você costuma se arriscar na cozinha? Tem algum prato assim, que você faz, que fica especial? Ou você prefere... Sim, não, eu gosto muito, Fátima. Sabe que eu gosto de cozinhar. Na verdade, assim, acabei indo para a cozinha por uma questão de necessidade, né? Assim, ter que fazer minha comida quando fui morar sozinho, que fazia faculdade, não tinha tempo de
de jantar, a gente tinha que tomar um café da manhã legal. Então, eu sempre gostei de me cuidar e de fazer uma comidinha legal e tal. E gosto, assim, de fazer. Sempre gostei de arriscar alguma receitinha ali. Eu era daquele que fazia o trivial. Né? Eu lembro que quando eu fui morar sozinho, minha mãe fez um tutorialzinho para mim como fazer carne com batata, como fazer feijão, sabe assim, uma coisa bem básica mesmo. E aí, de vez em quando eu pegava aquela receitinha que vem no verso ali, de um, sabe, lá, Uma de alguma embalagem. coisa, arriscava fazer, fui gostando. E eu gosto muito de fazer alguma coisa, não sou um chefe assim, mas eu gosto de inventar alguma coisa. E alguns pratos eu acredito que até dão certo, né? E viram uma coisa que você fala assim: agora eu preciso fazer para Fulano, agora eu preciso. Porque eu gosto também de reunir pessoas. Então, mesmo né, agora, depois da pandemia, a gente está retomando aos pouquinhos, e eu moro em apartamento, não dá para receber muita gente. Então, no máximo, aí 5, 6 pessoas. Aqui o recorde aqui em casa, acho que foram 10 pessoas. Mas, então, assim, dos meus pratos que eu já dessas coisas que eu já vi na internet, arrisquei e que viraram meus pratos, assim, sei lá, eu aprendi a fazer um San Peter aí, que é em cima de uma caminha de batata, com um molho que é tipo um vinagrete, que vai pimentão, que vai cebola, que vai tomate, vai alcaparra, você coloca para assar, aquilo fica meio tostadinho por cima, e aquele tempero todo que vai ali cozinhando junto com a batata e o peixe no meio fica fantástico. E são, assim, o risoto, sempre gostei de tentar uns risotos, né? Que risoto é uma coisa imbatível. E, curiosamente, na pandemia, eu comecei a me arriscar a fazer algumas coisas que eu não sabia ainda fazer. Uma, porque se faz em grande quantidade, e normalmente a gente come na casa dos outros, em eventos. Mas daí não tinha mais evento, não tinha mais convite. Aí eu falei, vou ter que fazer, que era o caso da feijoada e do baião de dois. E aí eu fui treinando. Eu fiz, acho que durante a pandemia, eu fiz pelo menos umas 6 ou 7 feijoadas, assim. E também fiz baião de dois, que eu colocava para os meus amigos a foto, assim, dos grupos de WhatsApp. As pessoas falavam, você vai fornecer para o bairro? Porque era tanta marmitinha em cima da mesa, a hora que eu terminava de comer e aquilo... E aí o que eu comecei a fazer? De vez em quando, eu fazia um carinho para amigos que eventualmente viriam almoçar aqui comigo, mas não estavam vindo por causa da pandemia. Então, eu fazia minhas marmitinhas e passava e deixava na portaria de uns prédios de amigos meus. E aí eu mandava um Que WhatsApp. delícia! Que Eu gostoso! falava assim, eu procurava correr, tipo, domingo de manhã, então assim, vou mandar até no máximo meio-dia, quando as pessoas não almoçaram ainda. Então, eu deixava marmitinha lá para um ou outro, assim, e mandava um WhatsApp, assim. Eu dava um sondado se a pessoa estava em casa, lógico, e falava, pode descer, tem comida na portaria, sabe assim? E às vezes acompanhava grátis uma outra sobremesinha que eu aprendi a fazer também, que foi com a Rita Lobo, que eu aprendi a fazer um pão de mel maravilhoso, que vai, para molhar a massa, vai uma infusão ali com um chazinho que vai de semente de cardamomo e tudo mais. Resumindo, então eu acho que dá para segurar um almoço com uma sobremesinha tranquilamente. Nossa, que delícia, meu primo gourmet! Eu não conhecia esse seu lado gourmet aí, hein? Quero experimentar essa nova fase aí, hein? Essa Bom, fase. agora eu vou fazer uma enquete com você para as pessoas te conhecerem melhor. Um filme que você não recomenda, já que você falou de um filme que você gosta, eu quero saber um filme que você não recomenda, que você assistiu, não gostou. Olha, eu até citaria um em especial, mas assim, o que eu digo que eu não recomendo, que filme que eu não recomendo, seria, assim, no geral, filme que menospreza a inteligência do espectador. Por mais que você faça um filme despretensioso. Vou dar um exemplo. Sei lá, o filme 365 Dias, acho que é esse o nome. É um filme da Netflix, que agora deve estar no segundo, no terceiro, já que se propõe a ser um filme sensual, daqueles que eles pegam aqueles atores mexicanos, bonitos, atrizes maravilhosas, exploram muitos corpos, mostram as pessoas muito à vontade. E aí tudo bem, né? Uma ideia assim, aquela coisa quase que uma releitura de Atami, do Almodóvar, sabe? Aquela coisa do tipo, né? O cara é tão apaixonado pela mulher que ele sequestra ela para tê-la na vida dele, né?
Mas, ao contrário de Atami, que tem uma relação, assim, sabe, de sofrimento, né? E quase que o amor vem como uma síndrome, uma consequência de uma síndrome de Estocolmo, né? Do sequestrado pelo sequestrador. Ali, desde o início, a sequestrada, ela parece que ela não oferece muita resistência. E ela faz uma cara de que está sofrendo, mas só a cara. Aí o cara leva ela para comprar roupa, ela sai desfilando com essa cola. Você fala, nossa, é uma linda mulher ou é um filme de sequestro? Eu não estou entendendo. Então, assim, você fala, tudo bem que a mulher é sensual, é linda, mas ela está sequestrada, ela não quer ficar com esse cara, ela não pode ter esse andar lindo e sensual, cheio de sacola. E você fala assim, então, e outros filmes bobos, essas coisas de filme de tiroteio também, e às vezes filmes bons, com atores bons, em que, quando é o figurante ou o coadjuvante, o tiro acerta na primeira. Quando é o ator principal, seja o bandido ou seja o mocinho, todos os tiros passam só do lado dele, por mais que seja um atirador de elite mirando nele e ele não está escondido atrás de lugar nenhum. Eu falo, gente, mas sabe? Ou aquelas pessoas que atiram num carro que está fugindo e só atiram no vidro. Fala, por que você não atira no pneu? Se você atirar no pneu, ele para. Então, essas coisas, então, assim, são exemplos de filme que eu chego a parar de assistir. Eu falo assim, não, né, eles estão de brincadeira. É lógico que tem filme que eles brincam com isso, mas é proposital. Se você pegar como True Tarantino. Tarantino, por o exemplo. Tarantino brinca com isso, o True Lie, com o próprio Schwarzenegger, eles brincam com isso. Muitos filmes do 007 brincavam com isso, né? Do tipo, o cara vai passar por um duto debaixo do mar e sair numa festa do bueiro e com um smoking impecável. Mas a gente sabe que eles estavam fazendo isso de propósito, né? Para brincar com essa possibilidade. Aí tá combinado o jogo, né? Mas não quando o jogo não está combinado, né? Então aí eu acho meio desprezar o espectador. Ai, foi bom você falar, porque algumas vezes eu até quase parei nesse 365, então já sei que não vou parar. E no cinema, que gênero você prefere? Você tem um gênero assim, drama, comédia, aventura? Eu gosto muito eu gosto muito de drama, eu gosto de comédia, lógico, né? Porque tem uma boa comédia, né? Rico, um bom Woody Allen, rico, né? Com boas comédias é muito gostoso, né? Mas eu gosto de um drama, eu gosto daquele drama legal que envolve relações humanas, assim, muito. E, lógico, todos, em geral, envolvem relações humanas, mas aquela coisa que explora com elegância, sabe? A coisa da retomada, sabe assim, dos diferentes se encontrarem, os desafios, sabe aquela coisa desde, né, sabe, um sonho de liberdade, sabe, essas coisas do tipo assim, né, não amarás, né? Então, aquele desafio das relações e que as pessoas acabam encontrando um ponto comum. Eu gosto de dramas assim, sabe, assim, aquela coisa Minari, né, Parasita, né? Eu gosto desses embates assim, mas que tem uma poesia ali no fundo. Eu gosto desses dramas desse estilo. Eu também gosto desse estilo. Bom, e você prefere o streaming ou a tela grande do cinema? A tela grande é uma delícia, né? Eu posso chamar até de um fetiche, né? Quando você tá ali no cinema ali, que tem que ficar todo mundo quietinho porque apagaram-se as luzes e começam, sabe, sabe, girar aquela música aí, né, de introdução das grandes, né, distribuidoras, produtoras ali, e começam a passar os trailers, aquele cheirinho de pipoca. Isso aí é memória afetiva desde sempre e vai ser sempre, né? É lógico que o streaming, né, tem uma questão logística aí fantástica, né? Assim, você está no seu sofá, você assiste. Mas eu vi a entrevista do Sérgio e eu concordei muito com o que ele falou, que eu não tinha pensado nisso. O compromisso da gente com a telona, né? Assim, a disciplina é maior, porque em casa pode estar o filme mais incrível do mundo, assim você fala, peraí, deixa eu ir lá ver se eu desliguei o forno. Espera um pouquinho, vou aproveitar e vou pegar água. Daí você volta e fala, não estava mesmo?
mas é legal, mas é gostoso, né? Streaming é bom, né? Mas tem essa questão aí da facilidade, mas a mágica do... E, bom, para harmonizar, agora que você está virando um gourmet aí, para harmonizar, você prefere um vinho ou cerveja? Olha, eu gosto de cerveja, né? Cerveja é aquela coisa que reúne pessoas, a hora que você está petiscando, a hora que está chegando ali num churrasco, tem hora que não dá para tomar um vinho, né? Assim, você, aquele grupo de amigos transitando para todo lado ali, né? Mas um vinho para harmonizar com um bom prato, ou mesmo, né? Aquele queijinho que você está petiscando antes, assim, naquela calmaria, naquele papinho gostoso de um começo de encontro, de um grupo de pessoas ou de duas pessoas que seja, ou até sozinho, né? Às vezes você abre um vinho porque você fala, hoje eu mereço uma taça de vinho aqui. Eu acho que harmonizar com vinho é uma delícia. Aí, nesse caso, eu falo que os streamings têm tem um pouco dessa Vantagem. influência. Eu sou um pouco eu sou sugestionável, confesso. Fico assistindo essas séries espanholas assim, que as pessoas abrem vinho como quem abre uma garrafa de água mineral. Eu falo, vou pegar só uma tacinha enquanto eu vejo esse episódio, sabe assim? Tem isso, né? É verdade. Bom, para terminar, eu queria que você me dissesse o que você, Wagner, acha dessa mistura de temperos com cinema. Eu acho uma delícia, né? Literalmente uma delícia. Eu fico pensando assim na própria vida da gente, antes de transferir a ideia para o cinema, né? Assim, pelo menos na minha experiência, né? Quantas histórias a gente não teceu ao redor de uma mesa, né? Comendo, petiscando, né? Quanta gente chorou, quanta gente riu, quantas pessoas a gente encontrou, a gente reencontrou, quantos relacionamentos começaram enquanto você, né, comia alguma coisa, degustava alguma coisa, estava num restaurante ou em casa, quantas relações se desfizeram, quantas pessoas choraram, relações desfeitas, perdas, né, É. ao redor de uma mesa. Então, assim, a história da gastronomia está ligada com a gente. E aí, quando você transfere isso para o cinema, né, os diretores sabem contar muito bem essa história, os roteiristas sabem, né, assim, desde os óbvios, né, do tipo Festa de Babette, como Água para o Chocolate, Chocolate, né, Comer, Rezar e Amar, e até eu estava lembrando assim de cenas assim de uma simplicidade, mas ao mesmo tempo de uma elegância que logicamente tem a ver com os talentos envolvidos. Eu lembro, por exemplo, a cena de Central do Brasil com a Fernanda Montenegro, né, em que ela, depois de dar bronca no garoto para ele não roubar nada da mercearia onde eles entraram, quando eles estão transitando, né, em direção ao Nordeste, naquelas paradas infinitas, eles chegam na boleia e ela tira da bolsa uma peça de mortadela e um pacote de bolacha água e sal que ela tinha roubado. E aí ela faz um lanchinho assim, corta com a faquinha dela uma fatia de mortadela, daquela pecinha de mortadela, faz um sanduichinho de bolacha água e sal com mortadela, dá um pro menino e ela morde um e faz uma cara tão gostosa e fala assim, nunca deixe de roubar a mortadela. Sabe assim? Então, aí você olha aquela cena e fala, nossa, que vontade de comer um sanduíche de água e sal com mortadela, por quê? Então tem essa pegada da gastronomia nessas cenas tão sutis, né? Tão gostoso, né? Nossa, realmente foi uma lembrança muito boa essa do Central do Brasil. Bom, Wagner, muito obrigada. Eu sabia que ia ser delicioso conversar com você. Realmente foi um papo muito gostoso, muito divertido e muito enriquecedor também, né? E você que está nos ouvindo, siga as nossas redes sociais, que toda semana a gente tem um convidado aqui falando de um filme, dos temperos que ele descobriu. E lembrando que esse nosso papo é a receita do sanduíche cubano e vai estar no blog do Temperos, no portal JJ. Né? E você pode rever, se quiser, esse programa no podcast, no YouTube, no blog, enfim, não tem chance para perder esse papo tão gostoso. Até a semana que vem e um beijo para todo mundo.